Há momentos em que a alma começa a sentir um peso que não corresponde a nenhum fato concreto. É como se algo pressionasse o peito silenciosamente, sem origem clara, como se o coração carregasse uma angústia que não foi provocada por um acontecimento específico, mas por algo que age no fundo da existência. Quem já viveu isso sabe que a dor não é física, mas espiritual. Ela se manifesta como aperto, cansaço, inquietação e até dificuldade de respirar plenamente. O corpo sente aquilo que a alma tenta suportar em silêncio. E quanto mais a pessoa tenta ignorar, mais o peso cresce, como se houvesse mãos invisíveis apertando sua paz interior. O que muitos não percebem é que essa angústia profunda nem sempre nasce das circunstâncias visíveis. Ela pode ser o resultado de influências que atravessam dimensões espirituais, palavras negativas que alguém lançou e que ficaram ecoando dentro da alma como sombra. Olhares carregados de inveja que se fixaram como marca. Feridas emocionais antigas que nunca foram tratadas e que se transformaram em portas abertas para opressões invisíveis. Situações que tocaram profundamente a identidade e deixaram cicatrizes internas. Tudo isso cria um peso que o coração tenta carregar sozinho, até o momento em que a alma já não consegue mais sustentar. A angústia, quando não nasce do presente, nasce do invisível. Há correntes espirituais que se formam quando alguém foi humilhado, quando foi ferido pela palavra, quando foi rejeitado, quando recebeu injustiça, quando sofreu abandono. Há também correntes formadas pelo que outros desejaram, imaginaram ou lançaram espiritualmente. E o ser humano, por mais forte que seja, não foi criado para quebrar correntes espirituais sozinho. É por isso que esse peso parece tão maior do que a força que a pessoa tem. O coração sente o impacto de algo que não vê. Mas é exatamente nesse território oculto que a intervenção divina acontece. Quando a alma começa a dar sinais de exaustão, quando o coração já não encontra descanso, quando a angústia se torna presença constante, o céu não permanece em silêncio. Deus vê o que ninguém vê. Ele enxerga a raiz da dor, identifica as correntes que se formaram, reconhece as palavras que machucaram e sabe exatamente onde a opressão se instalou. E quando Deus decide agir, Ele envia aquele que foi criado para libertar o que está aprisionado. São Miguel Arcanjo. Hoje, o arcanjo entra nesse espaço invisível, naquele ponto profundo onde sua angústia nasceu. Ele desce como guerreiro de luz, não para consolar apenas, mas para quebrar. Ele pisa no território onde se formaram as correntes espirituais e prepara sua espada para romper aquilo que o coração carregou por tempo demais. Ele se aproxima do ponto exato onde a alma se sente presa e começa a abrir caminho para a libertação que você nunca conseguiu realizar sozinho. O peso que você sente não foi ignorado pelo céu. A angústia que dói no seu peito não é pequena demais para Deus. E este é o momento em que a luz começa a entrar no lugar onde o peso se formou. Como as maldições se formam, a lógica espiritual por trás das correntes invisíveis. Para compreender por que a angústia se torna tão pesada e por que certos sofrimentos parecem ultrapassar o emocional, é necessário entender o que está por trás das correntes espirituais que se formam ao longo da vida. Muitas pessoas imaginam que maldições são apenas rituais sombrios ou intenções explícitas de destruição. Mas, na realidade espiritual, maldições podem nascer de forma silenciosa, sutil e quase imperceptível. Elas se formam quando algo quebra a integridade espiritual da pessoa e deixa brechas pelas quais a escuridão encontra acesso para agir. Uma maldição pode surgir de palavras. Palavras lançadas com raiva, inveja, desprezo ou intenção de ferir carregam força espiritual.
São sementes que, ao encontrar vulnerabilidade emocional, criam raízes internas. Uma frase dita por alguém no passado, especialmente em um momento de dor, pode permanecer presa como um nó dentro da alma. E ao longo do tempo, esse nó começa a apertar, gerar insegurança, aumentar a angústia e influenciar até a forma como a pessoa enxerga a si mesma. Outras maldições surgem da inveja. A inveja é uma energia espiritual destrutiva, porque não apenas deseja o que o outro tem, mas deseja que o outro não tenha. Quando alguém direciona inveja com intensidade, aquilo se torna um peso espiritual que procura um ponto frágil onde se fixar. Muitas vezes, a pessoa invejada começa a sentir desânimo repentino, cansaço sem explicação, ansiedade, conflitos internos, queda de paz. A inveja age como uma sombra silenciosa que tenta corroer a luz interior. Há também maldições formadas pelo próprio sofrimento. Traumas profundos, abandono, humilhação, rejeição emocional, abusos, perdas que ferem a identidade. Essas experiências abertas e não tratadas se tornam brechas espirituais. O coração ferido cria laços com o que o feriu. São vínculos invisíveis que aprisionam a alma ao passado. E enquanto o vínculo permanece, a angústia continua retornando, como se algo puxasse a pessoa de volta para a dor original. Além disso, existem correntes espirituais hereditárias, feridas que passam de geração em geração, padrões negativos que se repetem sem que alguém consiga explicar, histórias emocionais que se repetem dentro de uma família, como se uma sombra antiga continuasse tentando se manifestar. Nenhuma dessas correntes é quebrada pela força humana, porque, embora visíveis nos sintomas emocionais, elas são espirituais na raiz. E é por isso que a pessoa tenta se livrar da angústia e não consegue, tenta esquecer palavras antigas e não consegue, tenta não sentir medo e não consegue. A raiz está além do que a vontade humana alcança. Mas há boas notícias. Aquilo que nasceu espiritualmente pode ser quebrado espiritualmente. E é exatamente isso que São Miguel faz. Sua missão não é apenas combater o mal, mas cortar laços invisíveis, desmontar influências, quebrar votos involuntários, dissolver palavras negativas e fechar brechas espirituais. Ele conhece a lógica das maldições, porque foi criado para desfazê-las. E agora que você entende como essas correntes surgem, está pronto para reconhecer o que a angústia realmente revela dentro de você. A angústia oculta. Quando o coração carrega o que a alma não consegue expressar. Há dores que não encontram palavras. Há sofrimentos que não saem pela boca porque ficam aprisionados na região mais profunda da alma, onde a consciência nem sempre alcança. A angústia é muitas vezes o sintoma visível de uma dor invisível. Ela aparece como um aperto no peito, ansiedade sem causa, sensação de perda sem motivo, inquietação interna, pensamentos que se repetem como ecos, memórias que surgem sem explicação ou um silêncio emocional que pesa mais do que qualquer grito. A angústia é o modo como a alma sinaliza que algo dentro dela está preso, quebrado ou oprimido por forças que ela mesma não compreende. Quando o coração começa a carregar aquilo que não foi tratado, ele transforma a dor em peso. A pessoa pode dizer que está bem, pode tentar seguir a rotina, pode até procurar distrações, mas o corpo sempre denuncia aquilo que o espírito tenta esconder. A angústia não é um defeito emocional, mas uma resposta espiritual. Ela é um pedido de socorro que sobe da alma quando há algo que precisa ser libertado. E muitas vezes é exatamente esse peso que denuncia a presença de correntes espirituais, maldições antigas, palavras que feriram profundamente,
vínculos emocionais negativos e sombras que permaneceram por tempo demais. A angústia se manifesta quando a alma tenta expressar o que foi acumulado. Não se trata apenas de medos comuns, mas de sentimentos que foram guardados de forma forçada, porque talvez a pessoa não tivesse maturidade, força ou estrutura emocional para enfrentar a dor original. O coração, então, cria caminhos alternativos. Ele tenta aliviar transformando a dor em inquietação, transformando a ausência em sensação de ameaça, transformando o trauma em ansiedade difusa. Tudo isso acontece porque aquilo que não foi curado permanece ativo no interior. Muitas pessoas acreditam que são fracas porque sentem angústia, mas, na verdade, a angústia é evidência de profundidade espiritual. Somente aqueles que possuem sensibilidade para o sagrado percebem quando algo está fora de ordem. A angústia denuncia uma alma que não se acostuma à escuridão. Denuncia um espírito que não aceita viver com correntes invisíveis. Denuncia que existe dentro da pessoa um chamado para a libertação e que esse chamado já está ecoando, mesmo que ela não saiba como responder. Há momentos em que a angústia aumenta sem explicação aparente. A pessoa está tranquila e de repente o coração aperta. Está ocupada com algo simples e de repente vem um frio na alma. Está tentando dormir e a mente começa a acelerar. Isso acontece porque, nas regiões espirituais, há movimentos que ultrapassam o raciocínio humano. Uma maldição que tenta se manifestar. Uma energia negativa que tenta pressionar. Uma lembrança espiritual antiga que tenta voltar à superfície. E é exatamente nesse ponto que a ação de São Miguel se torna essencial. A angústia pode ser a última tentativa da alma de mostrar onde estão as correntes que precisam ser quebradas. Ela aponta para o lugar onde houve ferida, para o lugar onde houve injustiça, para o lugar onde alguém lançou palavras destrutivas, para o lugar onde houve rejeição, para o lugar onde a pessoa perdeu a paz e nunca mais conseguiu recuperá-la totalmente. A angústia é um farol que ilumina a necessidade de libertação. Mas a angústia não apenas denuncia, ela também prepara. Quando o coração começa a sentir o peso de algo que ele não consegue enfrentar sozinho, é porque chegou a hora de Deus intervir. O ser humano tem limites. São Miguel conhece esses limites. Ele não espera que a pessoa seja forte o tempo todo. Ele foi enviado para ser força onde a pessoa já não consegue ser. Ele foi criado para quebrar aquilo que a pessoa não alcança com as próprias mãos. Ele entra exatamente no ponto onde a angústia nasceu, porque é ali que está a raiz da dor espiritual. É importante reconhecer que a angústia não é inimiga. Ela é sinal de que algo profundo precisa de cura, e muitas vezes esse sofrimento silencioso é o que abre a porta para uma intervenção divina verdadeiramente transformadora. Quando a alma chega ao limite e quando o coração já não consegue carregar mais o peso que escondeu por tanto tempo, o céu se move. Deus envia São Miguel para entrar nesse território interno, tocar o que está ferido e quebrar o que está acorrentado. A angústia é o prelúdio da libertação. Ela prepara a alma para receber aquilo que estava esperando há anos, a entrada de São Miguel com sua espada de luz, pronto para romper o que aprisionou o coração e impedir que ele respirasse plenamente. A angústia não é o fim, é o anúncio de que a libertação está próxima. E agora que você reconheceu o peso, está pronto para ver como São Miguel atua nas profundezas do invisível. A descida de São Miguel, quebrando correntes no reino invisível. Há lugares dentro da alma humana que nem mesmo a pessoa consegue acessar sozinha. Lugares onde memórias antigas se misturam com palavras que feriram, onde medos profundamente enraizados convivem com inseguranças que nunca foram compreendidas, onde traumas silenciosos
criaram muros invisíveis que o coração passou a considerar normais. É nesse território oculto, onde luz humana não alcança, que São Miguel Arcanjo desce quando Deus decide libertar alguém de correntes espirituais. A descida de São Miguel não é um movimento simbólico. É uma intervenção real no campo invisível, onde as forças espirituais atuam e influenciam as emoções, pensamentos e decisões. Ele não vem apenas para consolar, ele vem para quebrar. A presença de São Miguel no mundo espiritual não é suave, mas é profundamente ordenada. Ele é o príncipe das milícias celestes, criado por Deus para defender, libertar e restaurar. Quando São Miguel desce para a batalha em favor de uma alma, tudo ao redor dele responde à autoridade divina que ele carrega. As trevas recuam, as correntes se expõem, as portas escondidas se abrem. O que estava camuflado por anos começa a ser revelado, porque nada pode permanecer oculto diante da luz que São Miguel traz. Imagine dentro de você aquela região onde a angústia nasceu, aquele ponto exato onde o peso se formou. Pode ter sido uma palavra de humilhação, um abandono injusto, uma traição emocional, uma memória de rejeição, um trauma de infância, uma injustiça que ninguém viu ou uma quebra profunda da confiança. Ali, nesse lugar que você tenta não revisitar, São Miguel chega. Ele caminha até o ponto da ferida e, ao tocar esse território, começa a expor tudo o que se acumulou ali. A angústia que parecia sem explicação começa a ganhar forma, não para te ferir, mas para ser quebrada. A espada de São Miguel não é apenas instrumento de guerra, é instrumento de separação espiritual. Quando ele a levanta, tudo o que não pertence à luz começa a ser cortado. Ele corta laços que se formaram sem que você percebesse. Laços com pessoas que te feriram, laços com palavras que te diminuíram, laços com experiências que te paralisaram. Ele separa a sua identidade da dor que tentaram colocar sobre você. Ele corta vínculos espirituais que surgiram de momentos de injustiça. Ele rompe maldições hereditárias que você carrega sem saber de onde vieram. Imagine esses laços como fios amarrados ao redor do coração. Alguns grossos, outros finos, alguns quase invisíveis. Quando São Miguel passa a espada, cada fio começa a se romper. A angústia que antes parecia uma massa pesada começa a desatar. A respiração interna começa a se abrir. A alma inicia um movimento de libertação que o corpo logo sente. Não é imediato como um estalo, mas é profundo como um processo espiritual que ninguém pode deter. Enquanto São Miguel corta os vínculos que te aprisionavam, algo extraordinário acontece no mundo invisível. Entidades espirituais que se alimentavam do seu medo começam a recuar. Influências negativas que tentavam intensificar sua angústia perdem autoridade. Palavras que antes ecoavam como sentenças começam a perder força. Maldades lançadas contra você deixam de ter destino. Porque onde São Miguel se posiciona, nenhuma escuridão permanece. Há correntes espirituais que foram criadas não apenas pelo que te fizeram, mas pelo que você acreditou sobre si mesmo ao longo da vida. São Miguel também corta essas correntes internas. Ele desfaz mentiras que se transformaram em identidade. Ele rompe pensamentos que se tornaram padrões. Ele bloqueia setas espirituais que foram direcionadas contra a sua mente. Ele silencia acusações espirituais que tentavam te convencer de que você não tem valor. Ele corta as raízes da insegurança emocional. Agora imagine que, à medida que São Miguel trabalha nessas regiões invisíveis, a luz que o acompanha começa a preencher cada espaço vazio. A luz divina não apenas substitui as trevas, ela cura o que foi ferido. A ferida que causava angústia
começa a ser tocada pela presença de Deus. O coração, antes pressionado por aquilo que carregava, começa a se expandir. O peso começa a se dissolver. A respiração espiritual volta ao ritmo natural. São Miguel não apenas corta as correntes, ele também sela os lugares onde elas estavam. Cada ponto onde houve ferida passa a ser protegido pela luz. Cada brecha espiritual é fechada. Cada porta que permitia a entrada da angústia é selada pela autoridade divina. É por isso que, depois da intervenção de São Miguel, a pessoa começa a sentir algo diferente. Uma leveza que não é psicológica, mas espiritual. Uma paz que não depende das circunstâncias, uma força que nasce de dentro. E enquanto ele conclui essa missão, São Miguel se posiciona diante de você. Ele ergue o escudo, não como ameaça, mas como proteção permanente. Ele declara diante das regiões espirituais que você não está mais vulnerável, que as correntes foram quebradas, que a angústia não tem mais domínio, que sua alma está agora sob guarda divina. E é nesse ponto que o coração começa a experimentar algo novo, o início da cura profunda que só é possível quando a libertação acontece no território invisível. Você está prestes a entender como essa cura continua a se expandir. A cura do coração. Como a luz dissipa a angústia profunda. Quando as correntes invisíveis começam a se romper e as raízes espirituais da dor são expostas diante da luz divina, algo extraordinário acontece dentro da alma. A libertação não termina quando a espada de São Miguel corta o que te prendia. A libertação abre espaço para a verdadeira cura, e essa cura não é superficial. Ela não toca apenas o que está visível, mas o que foi guardado no mais profundo do coração. A angústia que parecia impossível de ser compreendida começa aos poucos a se dissolver diante da luz que passa a preencher o espaço deixado pelas correntes que se desfizeram. A cura do coração é o processo mais delicado e, ao mesmo tempo, mais poderoso da ação divina. Porque o coração não sofre só pelos acontecimentos da vida. Ele sofre pelo que acreditou sobre si mesmo ao longo do caminho. Sofre pelas mentiras que aceitou como verdades. Sofre por se sentir menor do que foi criado para ser. Sofre quando se distancia da identidade espiritual que Deus lhe deu. E é justamente por isso que a cura espiritual não se resume a aliviar a dor. Ela exige que o coração volte para o seu lugar original, de filho amado, de ser guardado, de alguém que tem valor e propósito diante do Criador. Quando São Miguel desce para curar o coração, ele não age sozinho. Ele desce acompanhado da luz divina que o faz ser quem é. Essa luz entra pelas brechas que antes eram ocupadas pela angústia. Onde havia escuridão, agora há claridade. Onde havia peso, agora há espaço. Onde havia confusão emocional, agora há ordem. A cura começa como um sopro suave e se transforma em uma restauração profunda que a pessoa percebe aos poucos, como quem começa a respirar depois de muito tempo sufocada. A angústia profunda tem origem em feridas que tocaram a identidade. Quando alguém foi rejeitado, humilhado, traído ou desvalorizado, aquela experiência não atingiu apenas a emoção momentânea. Ela atingiu a estrutura interior que sustenta o amor próprio e a segurança espiritual. A luz divina que São Miguel traz vai direto a esse ponto. Ela ilumina o que foi quebrado e começa a reconstruir a estrutura interior que o mal tentou destruir. A cura acontece em camadas. A primeira camada é o alívio imediato, quando a angústia diminui e o peso sai do peito. É o momento em que a pessoa percebe que algo dentro dela mudou. Essa é a graça inicial, a resposta divina ao pedido de socorro. A segunda camada é mais profunda. É quando memórias antigas voltam à superfície, mas não para ferir, e sim para serem curadas.
a luz começa a tocar lembranças que ficaram escondidas e presas por anos. São lembranças que até então provocavam dor, mas agora se tornam acessíveis sem sofrimento, porque são visitadas na presença de Deus. A terceira camada da cura é a restauração da identidade. São Miguel não apenas remove o que te machucou, ele devolve o que o sofrimento roubou. Ele restaura a dignidade que foi ferida por palavras negativas. Ele recupera a confiança que foi destruída por experiências traumáticas. Ele cura a visão que você tinha de si mesmo. Ele elimina a sensação de que você não é suficiente ou não é digno. Ele reconstrói sua força interna. A cura espiritual devolve a identidade ao lugar certo, e isso é o que produz a verdadeira libertação. A luz divina age também sobre os pensamentos. Onde antes havia ruídos espirituais, agora existe clareza. Onde havia dúvida, agora há direção. Onde havia medo, agora há segurança. A angústia perde espaço porque a alma deixa de ser território de opressão e volta a ser território de paz. Essa transformação interior é profunda e permanente porque não depende de circunstâncias externas. Ela nasce do encontro entre a sua alma e a luz de Deus, trazida por São Miguel. O coração curado começa a pensar de forma diferente. Ele percebe que não está mais sozinho. Ele sente que há uma presença divina que o acompanha. Ele começa a reconhecer que a dor que carregou por tanto tempo não define sua história. Ele entende que a libertação que está vivendo não é apenas emocional, mas espiritual. E aos poucos, essa compreensão produz uma paz que não pode ser explicada pela lógica, apenas sentida, apenas vivida. A cura também deixa marcas espirituais. Onde havia ferida, agora há luz. Onde havia brecha, agora há proteção. Onde havia corrente, agora há liberdade. Essas marcas não são sinais de fragilidade, mas de vitória. Elas testificam que o que te feriu não venceu, que o que pesava no seu coração foi removido, que a angústia profunda, aquela que parecia parte da sua vida, agora é apenas memória distante daquilo que Deus já transformou. E quando a cura se completa, São Miguel permanece ali. Ele não se retira. Ele não te cura e depois te deixa. Ele coloca sua mão sobre seu coração como selo espiritual. Ele guarda o lugar que foi curado. Ele protege o território que agora pertence à luz. Ele assegura que a angústia não terá autoridade para voltar, porque o lugar que ela ocupava agora está cheio da presença divina. A cura do coração é o milagre silencioso que se torna evidente em cada gesto, em cada pensamento, em cada manhã que nasce mais leve. É a prova de que Deus entrou na sua história e transformou o que parecia irreversível. E agora que a cura começou a tomar forma, você está pronto para ouvir a oração que sela o que foi quebrado e restaura o que nasceu para ser inteiro. A oração forte de quebra e restauração. Agora que as raízes da angústia foram expostas, que as correntes começaram a ser rompidas e que a luz divina já toca o centro ferido do coração, chega o momento mais sagrado deste caminho espiritual, a oração de quebra e restauração. Esta não é uma oração comum, não é uma súplica vaga lançada ao céu, não é um pedido fraco que se mistura com os ruídos da mente. Esta é uma oração autoritativa, construída sobre a verdade da palavra de Deus, proclamada com firmeza espiritual, sustentada pela presença de São Miguel Arcanjo e direcionada exatamente às regiões invisíveis onde o mal tentou se instalar. Aqui, a pessoa não apenas fala com Deus, mas se posiciona sob a autoridade divina que desmonta, corta, silencia e transforma. A oração forte nasce do reconhecimento da própria fragilidade
e ao mesmo tempo do poder absoluto de Deus. Ela se ergue no encontro entre a vulnerabilidade humana e a força do Altíssimo. É por isso que esta oração precisa ser narrada com clareza, com profundidade e com convicção. O coração, agora tocado pela luz, está preparado para declarar aquilo que antes não conseguia nem compreender. A fé passa a agir como espada. A palavra passa a agir como escudo. A presença de Deus passa a agir como muralha ao redor da alma. Nesta oração, cada frase é um ato espiritual. Cada palavra é um golpe contra as correntes que tentaram dominar a vida da pessoa. Cada declaração é uma ordem divina dirigida ao reino invisível. O mal não obedece apenas ao silêncio, ele obedece à autoridade. Por isso, a oração precisa ser proclamada com essa autoridade que vem da palavra. Como está escrito em Tiago, capítulo 4, verso 7. Resistam ao inimigo e ele fugirá de vocês. E é isso que acontece quando esta oração é feita com fé. A pessoa resiste não com força física, mas com a força espiritual que recebe do próprio Deus. Agora, a oração deve começar com a invocação da presença de Deus. É preciso declarar: Senhor Deus Todo-Poderoso, entra agora na minha vida, entra agora no meu coração, entra agora nos lugares que o medo ocupou, ilumina as regiões onde a angústia tentou se esconder. Revela o que precisa ser quebrado e manifesta o teu poder sobre tudo o que tentou me aprisionar. Essa declaração abre as portas espirituais para a ação divina. É como se a alma dissesse: eu me submeto, eu permito, eu aceito a libertação que vem do céu. Em seguida, é necessária a invocação de São Miguel Arcanjo, não como alguém distante, mas como o guerreiro que já está presente. A oração deve dizer: São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, entra agora no território da minha alma. Quebra as correntes invisíveis que me prendem. Corta com tua espada de luz todo vínculo de dor, de medo, de rejeição, de humilhação e de sofrimento que tentaram me impedir de viver em paz. Essa oração concede a ele a permissão espiritual para atuar profundamente. São Miguel age, mas respeita a liberdade. Quando a pessoa declara, ele entra com toda a força do céu. Depois, a oração passa para a quebra das maldições. É o momento em que a pessoa declara com firmeza: eu rejeito e quebro agora, em nome de Jesus, toda palavra negativa lançada contra mim. Eu corto, em nome de Jesus, toda maldição hereditária, toda inveja direcionada, toda energia espiritual que tentou pesar sobre minha alma. Nada do que foi enviado contra mim encontrará morada. Tudo se desfaz agora pela autoridade divina. Aqui, a pessoa deixa de ser passiva e se torna participante ativa da própria libertação. A palavra pronunciada com fé reescreve a realidade espiritual. A oração então se aprofunda na restauração do coração. É necessário dizer: Senhor, toca agora o lugar onde a dor nasceu. Cura a memória que não consegui enfrentar. Restaura o valor que foi ferido. Devolve ao meu coração a paz que perdi. Enche-me com a tua luz e retira todo o peso que não pertence a mim. Essa parte da oração é a que abre mais espaço para a graça divina. A cura acontece porque a alma se abre completamente. Nada é escondido, nada é recusado. Cada ferida é entregue nas mãos de Deus. Por fim, a oração pede o selo espiritual para impedir que a angústia volte. É essencial declarar: São Miguel, guarda agora minha mente, guarda meu coração e guarda meu caminho. Que tua espada proteja minha paz. Que teu escudo permaneça diante de tudo o que tenta me atingir. Que nenhuma sombra retorne ao lugar que agora pertence à luz de Deus. Esse selo protege a conquista espiritual.
Ele determina que o que foi quebrado permaneça quebrado, que o que foi curado permaneça curado, e que o que foi restaurado permaneça protegido. Quando essa oração é proclamada, algo se movimenta no reino de Deus. O que estava preso começa a se soltar. O que estava escuro começa a clarear. O que estava pesado começa a ser levantado. A alma sente, a mente percebe, o corpo responde. Porque esta não é uma oração comum, mas uma convocação do céu. E ao concluir, a pessoa entra no próximo estágio, o da bênção final, onde São Miguel permanece sobre o coração restaurado. A bênção final. São Miguel permanecendo sobre o coração que ele acaba de curar. Depois da libertação, depois da quebra das correntes, depois da espada que cortou o que te aprisionava, e depois da luz que tocou o centro profundo do seu ser, chega o momento mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais poderoso da presença divina. A bênção final. Não é uma despedida. Não é um encerramento. É o selo espiritual que garante que o que foi libertado permanecerá livre, que o que foi curado permanecerá inteiro e que o que foi restaurado não voltará a ser destruído. Neste momento, São Miguel Arcanjo não luta, não corta, não expulsa. Ele permanece. E permanecer é o maior gesto de proteção que um príncipe do céu pode oferecer à alma humana. Imagine, no profundo do seu interior, a figura de São Miguel se aproximando do seu coração. Não com urgência, mas com solenidade. Ele já venceu a batalha que acontecia dentro de você. Agora, ele se aproxima como guardião, não como guerreiro. Sua espada permanece acesa, não para atacar, mas para iluminar. Seu escudo está erguido, não para bloquear algo imediato, mas para declarar que qualquer ameaça futura terá que passar por ele antes de chegar até você. Ele se coloca diante da sua alma como muralha viva, como sentinela permanente da paz que você acaba de receber. A bênção final começa no silêncio. São Miguel observa o que foi curado. Ele contempla o coração que antes estava ferido, apertado, fragmentado e que agora começa a respirar novamente. Ele olha para as regiões internas onde havia escuridão e que agora estão tomadas por luz. Ele reconhece o caminho pelo qual você passou. E então, com a autoridade que lhe foi dada por Deus, ele estende a mão e toca simbolicamente o centro do seu ser. Esse toque não é apenas gesto, é um ato espiritual profundo. É uma declaração silenciosa de que você não voltará ao estado em que estava. É o selo do céu sobre a sua libertação. A luz que emana da mão de São Miguel se espalha pelo coração como uma chama suave que aquece, envolve e firma. Ela sela cada ponto que foi curado, sela cada lembrança restaurada, sela cada porta espiritual que foi fechada, sela cada corrente que foi quebrada. A bênção final não permite que nada volte a ocupar o lugar onde antes havia dor, onde havia brecha, agora há luz. Onde havia ferida, agora há proteção. Onde havia angústia, agora há repouso. Enquanto São Miguel permanece diante de você, uma verdade espiritual começa a se formar dentro do seu coração. A libertação não depende da sua força. Ela depende da presença divina que agora habita dentro de você. Você percebe que não está mais vulnerável às vozes que antes o atormentavam, às sombras que antes o cercavam ou aos pensamentos que antes o paralisavam. A bênção final coloca um limite espiritual entre o que você era antes e o que você passa a ser agora. Nada do que antes te atingia poderá atravessar esse limite. E então, São Miguel ergue sua espada de luz diante da sua vida. A espada é símbolo de proteção,
mas também de autoridade. Quando ele a posiciona, ele declara ao céu e à terra que sua alma está sob guarda celestial. Ele proclama que nenhuma maldição terá autoridade sobre você. Ele determina que nenhuma influência negativa encontrará lugar no seu interior. Ele afirma que a angústia não retornará com a mesma força, porque agora você está protegido por uma presença que não dorme, não se distrai e não abandona. Após erguer a espada, São Miguel coloca o escudo diante do seu caminho. Esse escudo representa aquilo que sempre esteve ao alcance de Deus, mas que agora também está ao alcance do seu coração, a segurança divina. O escudo diz ao inimigo que ele não pode mais te acessar facilmente. Diz às memórias traumáticas que elas não têm mais poder. Diz aos pensamentos destrutivos que eles não encontrarão mais abrigo. O escudo é colocado como marca espiritual de que você está sob proteção e de que sua paz não será mais roubada com facilidade. A bênção final também toca o futuro, porque São Miguel não protege apenas o que você sente agora. Ele guarda o que ainda virá. Ele olha para o seu amanhã e declara proteção sobre os caminhos que você ainda não percorreu. Ele protege suas decisões. Ele guarda suas escolhas. Ele ilumina as encruzilhadas. Ele impede armadilhas espirituais. A bênção final cobre o presente e o futuro ao mesmo tempo, como um manto de luz que se estende sobre cada passo da jornada. E então, em silêncio, São Miguel pronuncia a bênção que sela tudo. Que o seu coração permaneça firme, que sua mente permaneça clara, que sua alma permaneça leve. Que a paz que Deus te concedeu agora não seja apenas sentimento passageiro, mas realidade permanente. Que você caminhe sob a luz e não mais sob o peso. Que sua história seja marcada pela libertação e não pela angústia. Que seu espírito se recorde diariamente de que foi guardado por um dos mais poderosos guerreiros do céu. E quando São Miguel termina essa bênção, algo se fixa dentro de você, a certeza de que a luta acabou e a paz venceu. Não porque você foi forte, mas porque Deus enviou alguém mais forte do que qualquer sombra que já tentou te atingir. A partir deste momento, você não apenas está livre, você está guardado, você está selado, você está sob a proteção daquele que Deus levantou como defensor eterno. A bênção final não é o fim da experiência espiritual, ela é o início da sua nova vida. Aqui, o coração encontra descanso verdadeiro. Aqui, o espírito encontra segurança. Aqui, a alma encontra paz.